E aí pessoal, hoje eu vou responder ao Nando Moura, um vídeo dele sobre as drogas. Muitos argumentos dele, o Porto já respondeu, o Paulo Cogos também e o Rafael Lima também. Mas eu decidi gravar um vídeo em resposta também, porque eu acho que é interessante bater nesse tipo de desonestidade intelectual, principalmente quando você trata legalização e liberação como sinônimos, o que é muito perigoso. Mas antes disso eu queria dizer que eu sou muito mais intransigente do que diversos ditos conservadores de direita, porque eu também não faço concessões para álcool. Eu sou contra o uso de qualquer tipo de droga entorpecente, inclusive o álcool. Muita gente abre esse tipo de concessão e eu não acho correto, não acho justo. É simplesmente baseado no que está na lei. Olha, no que está na lei é errado e o que não está na lei é beleza, né, no caso do álcool. E muito disso ocorre porque não há tantos subprodutos do álcool que são tão perniciosos quanto o subproduto de outras drogas mais pesadas, né? Inclusive, toda vez que você proíbe alguma droga, subprodutos mais baratos dela vão surgindo e isso vai causando uma deterioração muito maior nos usuários, porque eles vão sempre tender a procurar algo mais barato. Afinal de contas, por serem drogados, eles não produzem riqueza e não têm condição de adquirir as drogas mais caras, né, que têm menos efeitos colaterais. Então, tudo isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Você proíbe as drogas, então você cria um custo adicional na produção, que é basicamente você fugir do Estado. E aí, com esse esse custo adicional, o preço final para o cara que está lá indo comprar se torna muito mais alto. Muitas vezes esses caras não têm dinheiro, então você cria subprodutos mais baratos. Isso ocorre, por exemplo, com o crack, tá ligado? Ele é um subproduto de outras drogas. Mas enfim, dito isso, dito que eu sou completamente contra as drogas, vamos fazer um pouco de análise aqui, um pouco mais racional, deixando um pouco das emoções de lado, tá? Inclusive eu estou tentando fazer esse vídeo mais calmo que eu consigo. E tudo se inicia porque ele começa a comentar sobre os artistas, né, que defendem a dita liberação das drogas, principalmente agora que está tendo mais alguns crimes no Rio de Janeiro. Eu estou falando crimes porque realmente eu considero como crimes, né? Você matar pessoas inocentes simplesmente utilizando a desculpa de que você achava que era um traficante, né? Uma menininha morreu recentemente, levou um tiro de um policial e muita gente ignora que isso é resultado, é mais um subproduto da guerra às drogas, principalmente aqui no Brasil. Mas vamos lá, ele fala sobre os artistas, só que a gente tem que definir primeiro o que é liberação, né? Os libertários tratam liberação como a total falta de controle sobre alguma coisa, esse controle vindo do Estado, né, obviamente. Então quando você está falando de liberação das drogas para um libertário, ou quando um libertário está falando sobre isso, o que ele está dizendo é o seguinte: olha só, as pessoas vão poder comercializar como elas quiserem, desde que elas não interfiram na propriedade privada alheia. Isso significa que as drogas vão sair sendo vendidas de forma generalizada? Não. Porque há limites estabelecidos pelos donos de propriedade privada. Por exemplo, olha só, eu tenho uma rua aqui, que eu sou responsável por ela, eu faço a governança da rua e eu não permito que aqui tenha esse tipo de venda, esse tipo de comercialização. Ou eu sou dono de um shopping e eu não permito esse tipo de comercialização aqui dentro. Ou eu tenho uma escola e não permito esse tipo de comercialização aqui dentro, certo? Então, parem de achar que vai ser um tipo de venda generalizada se o Estado não controlar isso. É completamente absurdo, tá? Inclusive, depois tem uma parada para fazer isso com as armas, espero que eu não esqueça, deixa eu só anotar aqui. Beleza. Quando você fala de liberação, você está falando de uma falta de controle do Estado sobre esse tipo de comercialização. Já quando você fala de legalização, o que você está dizendo é o seguinte: olha só, o Estado vai poder controlar como isso será comercializado. Dito isso, dito que há uma distinção muito clara entre essas duas coisas, será que esses artistas de esquerda da lacrosfera defendem realmente a liberação? Eu acredito que não. Se você chegar para qualquer um deles e perguntar o seguinte: você acha que uma empresa deve comercializar esse tipo de substância de forma que não seja necessário você pagar, não seja necessário que ela pague impostos ao governo, que o Estado regule como será a venda desse tipo de substância? Muito provavelmente ele dirá que não, que ele não defende isso. Então ele não defende a liberação. O que ele defende é um tipo de legalização, certo? O Estado ainda vai ter um controle ali dentro. E depois o Nando segue aqui, né? Isso tudo ele começa no minuto 3:30, tá? No início só algumas observações que eu acho que são importantes sim. É importante que alguém falando aquilo ali, certo? O problema é você impor isso, né? E aí depois ele diz o seguinte: onde quer que você legalize algo tão nocivo, você intensifica o uso e aumenta o mercado negro desta própria substância. Isso aqui está completamente correto,
tá? O Nando Moura está completamente correto quanto a isso aqui. É por isso que libertários não defendem a legalização, tá? Não defendem que o Estado deva controlar esse tipo de comércio. Ele mesmo fala no vídeo dele, né, que se tu legalizar e tiver altos impostos, tiver um alto controle do Estado, velho, os traficantes vão ainda ser extremamente mais eficientes nesse tipo de venda. Afinal de contas, eles têm já uma linha de distribuição, ele tem as pessoas que conseguem fazer os canais de distribuição para o consumidor final, sabem os melhores pontos de venda, sabem como burlar o sistema. Então tu vai ter o tráfico, que ainda tem uma alta capacidade de produção dessas substâncias, e você vai ter novos players que vão entrar nesse mercado de forma regulada. É óbvio que o contrabando, que o tráfico vai permanecer extremamente forte. Então não tem como você vencer a guerra às drogas com esse tipo de legalização. Isso é completamente absurdo. Depois ele dá um exemplo aqui que é extremamente falho, que é de você falar de DVDs e jogos de videogame, sabe? Porque eles não são exemplos de liberação. Eles são exemplos de legalização. Por isso que o contrabando deles permaneceu alto ou foi se intensificando ao longo dos anos. Porque você tem uma regulação da propriedade intelectual, do monopólio intelectual, de algo que não é escasso e passa a ser escasso de forma artificial por causa de regulações do Estado, por causa de leis estatais. Então, isso aqui é mais um exemplo falho de liberação, certo? Você está falando de legalização. Isso tem que ser deixado muito claro, porque libertários também não são a favor de legalização, certo? O Estado não deve colocar os tentáculos dele sobre nada, inclusive sobre algo tão perigoso quanto as drogas, certo? E aí, no minuto 4:35, ele diz o seguinte: essas pessoas que acham que a liberação desses entorpecentes acho que eu errei aqui. Essas pessoas que acham que a liberação desse entorpecente, alguns deles com impostos caríssimos sob a tutela do governo, eles acham que vão coibir o mercado negro. Pelo contrário, ele vai se intensificar, porque vai ser muito mais barato comprar lá. Então é óbvio, certo? É óbvio. Isso aqui é claramente óbvio. Foi a mesma coisa que eu falei anteriormente, acabei me adiantando. Esqueci que eu anotei esse ponto. Então não adianta você legalizar as drogas. Eu sou completamente contra a legalização das drogas, ao mesmo tempo que eu sou a favor da liberação. E ao mesmo tempo que eu sou moralmente contra o uso desse tipo de substância. Mas aí você cria uma deterioração no seio social baseado justamente na educação estatal. O que ocorre é que muitos seios familiares param de conversar sobre isso com seus próprios filhos. Você tem o pai que não explica para o filho que as drogas são ruins, porque ele já supõe que o filho vai entender que isso é algo ruim, que isso é algo nefasto, só porque o Estado proíbe. E também porque o Estado meio que prometeu que vai dizer para o filho das pessoas que drogas são ruins. Então elas não vão usar drogas. O que causa uma cisânia no tecido social gigantesco, cara. Os conservadores deveriam perceber isso. Que tu tá depredando completamente as organizações familiares por causa disso. Isso a longo prazo é dantesco e muitos direitistas, eu não gosto de chamá-los de conservadores, vou tentar falar só direitistas, atribuem à esquerda um tipo de tentativa de destruir os pilares familiares. Só que isso muitas vezes vem da galera de direita que não entende isso. E parem de dizer que a esquerda defende a liberação das drogas. Eles não defendem, eles defendem que o Estado ponha seus tentáculos sobre a maioria das coisas que ele conseguir. Então não é a mesma coisa. Quando um libertário defende a liberação, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, existe a economia e ela não se importa com a opinião do próprio libertário, ela não se importa com a opinião do socialista, não se importa com a opinião do conservador, não se importa com a opinião de quem é de direita. Ela só se importa com absolutamente nada. Ela é constituída de juízos, de imperativos hipotéticos. Como o Mises diz, ela não faz juízo de valor. O que a economia diz é o seguinte: olha só, tu quer chegar a um ponto B, então tu tem que partir do ponto A. Se tu não partir do ponto A, tu não vai chegar no ponto B. E aí tu quer, basicamente, que o consumo das drogas seja reduzido ou que o tráfico seja reduzido, só que tu cria todos os incentivos para que o tráfico aumente cada vez mais. E eu gosto de traçar um paralelo da guerra às drogas, do tráfico, com o controle de preços. Se o Estado diz, olha só, tu chega, vamos supor, tu tá lá vendendo teu leite e tu vende o leite por 10 reais. E o Estado diz, olha, tu vai ter que vender o leite por 8. Então ele controlou o preço para baixo.
E aí tu vai pensar, poxa, mas só 8 é o custo operacional para que eu produza o leite e para que eu venda o leite. 2 era meu lucro. Então, quer saber? Eu vou vender só esse resto desse leite que eu tenho aí agora por 8 para recuperar o que eu gastei para produzi-lo e depois eu não vou vender mais. E aí a galera começa a perceber que a parada de 10 está por 8, então vamos consumir o mais rápido possível. Muita gente começa a estocar aquilo ali, a comprar aquilo ali o máximo que pode e cria-se uma escassez artificial. Na verdade, aumenta-se a escassez de forma artificial, porque a escassez é algo inerente à própria realidade. E aí o cara que produzia leite vai dizer o seguinte, quer saber? Não vou produzir mais o leite. Até que chega um momento em que um cara muito esperto diz o seguinte, poxa, olha só, a demanda por leite continua a mesma. Entretanto, a oferta diminuiu. Quer saber? Eu vou vender leite. Proibido mesmo, mas eu vou vender por 15 reais, certo? Seria 8 para ter meus custos operacionais. Tem mais 3 agora para poder me livrar do Estado. E tem mais um para eu pagar ao fiscal aí. Então, se eu vender mais caro, certo? Eu ainda vou ter lucro. Afinal de contas, só eu que estou tendo coragem para vender esse leite. E aí ele vai lá e começa a vender o leite, né? As escondidas. Diz pra galera, olha, não avisa pra ninguém não que tem leite aqui, porque senão os fiscais do governo, os outros fiscais que eu não consegui comprar, vão aparecer aqui e vão acabar com o leite, certo? Aí chega um momento que esse cara consegue juntar tanto dinheiro que ele cria uma rede de distribuição de leite, que ele começa a comprar armas para vender a distribuição de leite dele, que ele consegue comprar mais policiais e mais políticos para que impeçam que o leite dele seja apreendido, que ele não seja caçado tanto quanto ele seria sem que esses agentes do Estado fossem comprados. E tudo isso se torna muito mais perigoso porque esse cara percebe que ele não precisa ficar atuando só no leite. Afinal de contas, agora ele tem munição, ele tem um poder bélico. Então ele pode atuar em diversos outros âmbitos da sociedade, inclusive cometendo crimes muito mais pesados. E é exatamente isso que ocorre com as drogas. O caminho é um pouco diferente porque você passa de um controle de preços máximo para algo que está abaixo do mercado para uma proibição direta, né? Você cria um tipo de preço máximo nulo, sendo que é negativo, porque você tem os custos operacionais e você não pode vender por nenhum valor. Então, na prática, você está criando um tipo de controle de preços extremamente artificial, extremamente danoso. E aí ele fala, mais pra frente no vídeo dele aqui, né, que ele tem alguns exemplos. Deixa eu ver como é que ele diz o seguinte. Ele fala de países que liberaram. Né, países que liberaram o consumo de algumas drogas. E ele fala da Holanda e do Uruguai. Só que esses países não são exemplos de liberação, são exemplos de legalização. Justamente o que eu estou falando aqui, que os libertários são contra. Eu estou falando os libertários porque, em geral, eles são contra. Tá? Eu nunca vi nenhum libertário que diz, não, eu sou a favor das drogas. A favor da... Perdão. Desculpem, a favor, tipo, da legalização, sabe? Ou da proibição, que seria mais absurdo ainda. Mas, enfim, inclusive, há diversos limites para a produção na Holanda. Até uma determinada quantidade só é apreendido, mas acima disso você pode ser processado pelo Estado. No Uruguai, você também tem outros tipos de legislação. E aí, o que é que ocorre? A mesma coisa que o Nando Moura fala antes, cara. Olha só, velho, vai se tornar mais barato você continuar comprando o traficante, vai permanecer mais barato você continuar comprando o traficante do que você passar a comprar das empresas que estão tentando fazer a parada de forma corretinha, pagando os impostos ao governo e tal. Então, mais um problema, velho. Problema dos impostos. Tu põe a carga tributária, que é roubo, tá? Que é expoliação de propriedade alheia mediante agressão, ameaça de agressão, e simplesmente ignora que é roubo, tá ligado? A gente tem um problema não só utilitário, como é o que eu estou abordando aqui, é uma questão mais econômica, mas também tem um problema ético. E minha defesa primeiro é ética. Esse vídeo aqui eu só estou falando da questão utilitária, mas enfim. Tu também tem aqui a questão da anistia de todos os traficantes de rua, velho. Caramba, as cadeias no Brasil são basicamente fábricas de criminosos cada vez piores. Tu tem um cara que era um pequeno traficante, entra na cadeia e sai de lá o cara preparado para assassinar qualquer pessoa. Porque o que ele aprende lá dentro é algo inimaginável. Eu não consigo... É inimaginável, literalmente. Eu nem consigo parar pra ficar pensando, nossa, como é que deve ser o dia a dia de um cara que entra lá simplesmente porque foi preso, sei lá, porque estava vendendo uma pequena quantidade de alguma substância que é proibida. Então veja, minha maior preocupação é com as famílias. Quando eu digo que é com as famílias é porque realmente é isso, cara. Eu me considero um conservador libertário, ao estilo Hopiano, ao estilo que o Hope descreve no Democracia 2 que Falhou, página
223 e 224, eu não vou ler aqui agora porque eu já li isso diversas vezes em outros vídeos. Então, quando tu deteriora o tecido social, tu tem outro grave problema, porque vai se intensificando a necessidade, na verdade, a necessidade que as pessoas veem do Estado educar os seus próprios filhos. Olha só, eu não consigo mais educar meu filho para que ele não entre nas drogas. Então, pelo amor de Deus, Estado, intervenha. Cuide do meu filho, proíba as drogas. Aí o Estado diz, deixa comigo que eu vou proibir. Só que o Estado não consegue nem escolarizar as pessoas de forma eficiente. Não consegue ter eficácia contra as drogas. Não consegue fornecer serviços de correio com eficiência, com eficácia. Com eficácia e eficiência também. Você não tem boas estradas para você dirigir, é muito raro. Você tem um transporte público, transporte coletivo, na verdade, completamente irregulado, o que torna isso muito eficiente. E mesmo assim as pessoas continuam achando que o Estado vai ser eficiente em educar seus próprios filhos. Cara, que é absurdo. Você está delegando a maior responsabilidade, que é tu educar as próximas gerações ao Estado. Ele não consegue nem fazer as coisas mais básicas. Quem dirá educar teu filho, velho? E aí sabe o que é... Tipo, é uma bola de neve. As paradas vão aumentando de forma dantesca. Porque o moleque vê o Estado dizendo, olha só, drogas fazem mal. Aí ele vai lá e experimenta uma. E vê que ele não fez tão mal quanto o Estado dizia que ia fazer. E ele diz, poxa, então talvez as próximas drogas, as drogas mais pesadas, também não façam tanto mal assim. E ele vai lá e experimenta uma mais pesada, outra mais pesada, outra mais pesada, outra mais pesada, outra mais pesada. E olha onde ele vai chegar, tá ligado? Daqui a pouco vai estar usando crocodilo. Capaz do YouTube me desmonetizar só por causa disso aqui. E aí tu tem outro problema, cara, que é o problema de tu criar legislação baseada na tua moral completamente subjetiva. Porque imagina o seguinte, a gente tá no governo de direita. Beleza, vamos abrir essa concessão aí. O cara é o liberal na economia e conservador nos costumes. Coisa que é absurda. Mas enfim. Aí, beleza, esse cara tá defendendo as coisas que tu defende. Só que daqui a 4 anos vai ter outra eleição. E pode ser que o cara da direita ganhe, de novo. Mas aí depois vai ter outra eleição. E depois outra eleição. Eventualmente alguém de esquerda vai ascender ao poder. E ele vai poder utilizar a mesma desculpa para proibir coisas que nós... Quando eu falo nós, eu quero dizer que pessoas que não são completamente degenerados não consideramos... aliás, que consideramos coisas boas, coisas como morais, certo? Por exemplo, religião, tá ligado? O governo pode chegar para tu dizer o seguinte, as drogas foram proibidas porque elas fazem mal ao corpo, mas agora a gente quer um governo de esquerda, a gente não gosta muito das religiões, então nós queremos proibir as religiões também porque elas fazem mal para a mente. E aí, tu vai dizer o quê? Vai simplesmente se rebelar contra o Estado? Vai virar um ANCAP? Vai virar um libertário? Já vai ser bem tarde. Então, o ideal é tu fazer uma defesa da propriedade privada, certo? Há delimitações que podem ser criadas baseadas na propriedade privada. Não ache que vai ser a loucura, o mundo é bagunça. A anarquia do anarcocapitalismo é só contra hierarquias estatais, mas não é contra hierarquias naturais. Como é que eu posso dizer? A aristocracia natural que surge dentro de uma sociedade mais livre, baseada na propriedade privada como norte jurídico, sem que haja expoliação. Então, velho, tudo bem você ser contra as drogas ao mesmo tempo que você defende que elas sejam liberadas, certo? Você não é obrigado a utilizar algo só porque você é a favor da liberação. E notem, eu não estou falando disso de forma que pode ser relativizado também aborto ou outros crimes, mais ou menos tipo, tu não quer abortar, tu não quer que aborto seja liberado, beleza, velho. É só tu não abortar, tá ligado? Tu pode defender o aborto. A gente vai estar falando aqui de outro aspecto que é um aspecto ético. O aborto é antiético, é um indivíduo separado. Então não se enquadra do mesmo jeito. Tem muita gente até que quando está falando sobre algumas questões desse tipo dizem o seguinte, olha só, mas eu sei que eu não vou precisar usar droga se ela for liberada. Mas e aí o estupro, tá ligado? Eles vão para níveis muito estratosféricos, onde eles estão falando de crimes que tem vítima, que obviamente são crimes, e não crimes sem vítima, certo? Que é basicamente o que o Estado escreve no papel, que é um crime. Então isso é muito periculoso. Tenham muito cuidado com esse tipo de argumentação que tenta confundir as pessoas para que elas não entendam a diferença que há entre você liberar algo e você legalizar algo. Libertários não defendem a legalização das coisas ou a proibição das coisas. Algumas proibições sim, mas legalização não. Certo? É muito perigoso esse tipo de defesa dessas ideias.
Enfim, eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Vocês podem patrocinar o canal através do apoio que está aí na descrição. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu tô basicamente passando por um período de férias do YouTube, porque às vezes cansa, tá ligado? Eu preciso arejar um pouco as ideias, mas eu não podia deixar esse vídeo passar. Esqueci de falar sobre as armas aqui, mas deixa pra lá. Valeu, falou e fui.